Então, pessoal, vamos aí entender a sinalização vertical, tá certo? Porque existem plagas que a gente tem que comer com os olhos. Tem plagas que não, tem plagas que nem são muito importantes. E o mais importante para você saber se ela vai fazer diferença ou não para você são as cores. Por isso eu trouxe esse semáforo aqui. Então, nós temos plagas vermelhas, são as placas de regulamentação, são aquelas que, se a gente desobedecer, pode sofrer com uma penalidade, com multa, né? Existem as placas amarelas, são aquelas placas que vão falar dos perigos que nós temos na via. Então, se você está viajando, tem uma placa que a vegetação cobriu, mas se você conseguiu ver um pedacinho daquela placa e viu que é amarela, você já vai diminuir a velocidade, vai redobrar a sua atenção, porque você já sabe que vai se deparar com um perigo. E nós teremos placas verdes, azuis, brancas, placas marrons, são placas indicativas, são placas que têm meramente um caráter informativo. Então, se você precisa daquela informação, você vai observar aquela placa. Se você não precisa de informação nenhuma, siga em frente, tá certo? Preste atenção em outras coisas que poderão ser mais importantes para você. Você vai entender tudo isso melhor assistindo o vídeo aqui no YouTube com a gente, tá bem? Então, fiquem comigo. Então, meu aluno, minha aluna, vamos aí entender agora a sinalização vertical. Por que que as cores serão tão importantes para a gente, né? Porque nós temos mais de 200 placas e, para você que vai fazer prova, te aconselho a guardar o nome delas, né? Nomes que às vezes confundem a gente, principalmente aquelas placas de atrativos turísticos e serviços auxiliares. Guarde bem o que eu vou te falar, né? Com a experiência que eu tenho aqui nas provas, com as dificuldades que eu vejo dos meus alunos, as grandes vilãs das provas são as placas de atrativos turísticos e serviços auxiliares, né? Surpreenda-se com isso, né? Umas placas que a gente vai ver aqui que nem são tão importantes no nosso dia a dia e são aquelas que mais roubam ponto dos nossos alunos aqui. Então, fique atento aí às placas de atrativos turísticos e serviços auxiliares, tá bem? Mas vamos lá, vamos à sinalização vertical desde o início. Então, o que é a sinalização vertical? A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária que utiliza placas que são fixadas ao lado ou poderão estar suspensas nas vias. E isso vai trazer um certo problema para a gente perceber essa sinalização, porque quando você estiver dirigindo, você vai enxergar o mundo mais ou menos assim. Então, essa parte que está bem definida, que está bem clara, nós chamamos de visão focada. É aquele ponto para onde você está colocando os seus olhos, tá bem? O que está em volta, essa parte nublada, nós vamos chamar de visão periférica. É aquilo que a gente não enxerga com muita clareza, principalmente se tiver em cores neutras, se tiver parado, tá bem? E exatamente onde fica a sinalização vertical. Agora, é claro, né, meu amigo, minha amiga, que você não vai poder dizer: eu bati porque não vi a placa de parada obrigatória porque ela está na minha visão periférica. Não, né? Vamos lá, a gente tem que se educar e quando chegar nos cruzamentos, olhar para a direita, olhar para a esquerda, não apenas para a questão dos veículos e pedestres, né, que estão ali, mas também para buscar as placas, porque é onde elas ficam, tá bem? Então, muito atento quando chegar no cruzamento, se tem uma placa de proibido virar à direita, se tem uma placa de sentido proibido, tá? Se tem uma parada obrigatória, ok? Então, muita atenção, lembre-se que elas estarão na nossa visão periférica. Por isso, né, que o código introduziu também a sinalização horizontal, que são as pinturas, mas falaremos disso numa outra oportunidade, ok? Bom, para a gente entender bem a sinalização vertical, basta entender isso aqui. Claro que o nome da placa será muito importante para você resolver as questões das provas. Agora, para você tomar as suas decisões com rapidez, com eficiência, tente entender dessa forma: mais de 200 placas divididas em 3 grupos que nós chamaremos de regulamentação, advertência e indicação ou indicativas. Então, guarde bem esses 3 grupos, porque eles é que vão dizer para a gente
olhe com atenção essa placa e vão falar assim, essa placa não é importante, você pode passar aqui, esquece essa placa, concentre-se em outra coisa, tá certo? Então, como que nós vamos identificar esses grupos? Pelas cores, que é como eu disse, né? O mais importante nas placas são as cores, o formato também, mas a cor a gente tem uma identificação mais rápida. Então, quando eu vejo uma placa que tem essa cor vermelha, né? A cor mais chamativa, claro que a placa é branca, mas o que mais chama a atenção da gente, né, é a parte vermelha. Então, isso é uma placa de regulamentação. É uma placa que, se a gente ignorar, estará cometendo uma infração e poderá ser punido, poderá sofrer uma penalidade. Quando eu vejo uma placa amarela, tá bem? Qual que será o significado de uma placa amarela? Ela está falando com você, cuidado que à frente haverá um perigo. Então, não é uma placa que a gente vai ser multado, mas é uma placa que, se a gente não observar, entender a mensagem dela, a gente não vai se preparar corretamente para o perigo que está à nossa frente. Então, você está viajando, aí tem uma plaquinha lá no meio do mato, e o mato cresceu um pouquinho mais e cobriu aquela placa, mas você conseguiu ver um pouquinho daquela placa e viu que ela é amarela. Então, você já sabe que vai se deparar com um perigo, né? Então, muito cuidado, muita atenção com as placas que tem essa cor vermelha, porque são placas de regulamentação, que falam aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode fazer. E as placas de advertência falam dos perigos. Já as placas indicativas, essas são placas boas, são placas verdes, placas brancas, azuis, marrons, né? Tem aquela de azul mais clarinho, que é de serviços auxiliares. Essas placas simplesmente estarão informando alguma coisa para você, mas se você não precisa de informação, você sabe para onde você está indo, você não precisa abastecer o seu veículo, você não está com fome, então você não tem que se preocupar com placas indicativas, ok? E nós teremos também as placas educativas, que são placas retangulares com fundo branco, né, letras e bordas pretas. Então são placas que, quando você está com o tempo, olha só, ultrapasse com segurança. Claro que você deve absorver essas informações, internalizar essas informações, né, e polir o seu comportamento no trânsito, tá bem? Então, assim se dividem as placas: regulamentação, advertência e indicativas, ok? Então, como é que se dividem as placas? Regulamentação, indicação e advertência. E dentro das placas de indicação, nós teremos 4 subgrupos, que são as placas de identificação, que identificam onde você está, e também o seu destino, vai apontar para onde você quer ir. Então, é aquela placa que tem contagem a 10 km, com a setinha para o lado, tá bem? Temos as placas de serviços auxiliares, que são aquelas que vão falar para você, ó, tem um restaurante, tem um posto de gasolina, tá certo? Tem as placas de atrativos turísticos, que são as placas marrons, né? E tem as placas brancas, que são placas educativas. Mas todas essas são subgrupos das placas de indicação, ok? Ainda falando sobre as placas de regulamentação, pergunta recorrente em placas, né, em provas, ou seja, para que servem as placas de regulamentação? Elas vão servir para proibir, vão servir para obrigar, vão servir para limitar e também para restringir. Ou seja, proibiu, mas você teimou e fez, está sujeito a uma penalidade. Obrigou, mas você não fez. Vire à direita, mas você virou assim mesmo. Você não virou, né? Vão servir também para limitar a sua velocidade, limitar o peso, limitar a largura, né? Então, se você exceder esses limites, está sujeito a uma penalidade. E restringir é aquilo que está entre o proibido e o permitido, né? Então, o proibido proíbe tudo. O restringe, ele restringe apenas alguns, né? Ou em determinados momentos. Então, por exemplo, a circulação aqui não é proibida, tá certo? Mas ela é restrita a ônibus, quer dizer que se você entrar lá e está cometendo uma infração, está sujeita a uma penalidade, né? Então, qual placas que se a gente desrespeitar, está sujeita a uma penalidade? As placas de regulamentação, né? Com relação aos formatos e cores, como eu disse, o mais importante é você identificar as cores das placas, para saber se aquela placa é realmente importante
naquele momento, é uma placa que você tem que prestar atenção nela ou não. Então, quando você se deparar com uma placa que tem um formato circular com fundo branco, que tem a orla vermelha e tem os símbolos e legendas pretos, meu amigo, minha amiga, fique atento a essa placa, tá certo? Porque ela vai estar proibindo, obrigando, limitando, restringindo, e se você não obedecer aquela mensagem, você estará cometendo uma infração, portanto estará sujeito a uma penalidade, né? As placas de regulamentação, elas são circulares, exceto duas, né? Exceto duas. Por quê? Porque a gente tem que ter visão dessa placa, tanto quando vai ou quando volta, ou seja, ela tem que dar vistas para os dois lados. Então, se perguntar para você qual a única placa de regulamentação que é octogonal, ou seja, que tem 8 lados, é a parada obrigatória, que aí você identifica tanto pela frente como pelas costas, né? Se vê um veículo à sua frente, se vê um veículo à sua direita, a preferência é dele, mas se tem uma parada obrigatória, ele vai parar para você. Então, pelo formato, você vai identificar que é uma placa de regulamentação, uma placa de parada obrigatória, então ele vai dar preferência para você, ainda que ele esteja pela direita, né? E da mesma forma, pelos mesmos motivos, a placa de D é a preferência, que é um triângulo com o vértice para baixo. Então, qual é a única placa triangular? Se é cara de prova, né? A placa de D a preferência, ok? Muito cuidado também com as placas com informações complementares. O nome dessa placa que eu coloquei aí agora, ela se chama estacionamento regulamentado. O que significa isso? Que você pode estacionar? Depende do regulamento. Então, quando existe essa placa, você tem que imobilizar seu veículo e observar ali se você atende aquelas exigências para estacionar. Essa exigência pode ser a sua finalidade, por exemplo, para carga e descarga, ou então, se você vai à farmácia, aí tem uma vaga reservada para quem vai à farmácia, ou então tem aquele estacionamento pago, né, que a gente chama de rotativo, então você tem que pagar para poder estacionar aí. E como que você vai ficar ciente desse regulamento? Através de uma placa com informações complementares, que é uma placa retangular, exatamente para que tenha o espaço para você ler o regulamento e saber se você está enquadrado ali ou não. Se você não se encaixa naquele regulamento, você está correndo risco, está cometendo infração de natureza grave e o pior, a remoção do seu veículo. E essa remoção, que não é penalidade, é uma medida administrativa, a gente viu isso aí, a diferença em capítulos, né, anteriores, né? É uma medida administrativa que vai te dar muito mais dor de cabeça do que a própria multa, que será de 190 e poucos reais, tá certo? Então, muito cuidado. Então, essa placa chama placa com informações complementares de regulamentação, né? Então, olha, você pode estacionar aqui? Pode, desde que você pague. Desde que você coloque, agora não existe mais o talãozinho, né? Aquilo é de outros tempos, agora você tem que baixar o aplicativo no seu celular e ali você faz o pagamento através do cartão de crédito, né? E garante ali o seu estacionamento sem o risco de ser multado, tá bem? Né? Então, quando cair essa questão para você, e é uma questão que derruba muito a gente nas provas, a placa da esquerda se chama estacionamento regulamentado, a da direita não, a da direita é uma placa retangular com fundo branco, que se chama placa com informações complementares de regulamentação, ok? Agora vamos fazer alguns exercícios, né, para a gente entender como é que isso vai cair na nossa prova, ok? Então vamos lá, né? Te aconselho a dar um pause para responder. Então a placa R33 dá um pause, quando você responder você volta para você testar os seus conhecimentos. Pronto, agora que você voltou, olha que maldade do Detran, né? Essa placa se chama sentido de circulação na rotatória. Existe a placa interseção em círculo? Existe, muito parecida com ela, porém uma placa de advertência, uma placa amarela. Tome muito cuidado, tem placas que têm o mesmo símbolo, tanto na advertência como na regulamentação. Porém, o formato e a cor, que é super importante, são diferentes. Então, essa placa aqui está dizendo que você deverá circular a rotatória nesse sentido, no sentido anti-horário, ou seja, aquele contrário ao movimento do ponteiro do relógio, ok? Vamos para 2. Quanto à sinalização é falso afirmar? Pronto, dá um pause. Agora que você voltou, o
que é falso afirmar? Que placa de regulamentação tem caráter educativo? Não, tem caráter imperativo. Imperativo é aquilo que impõe a você um determinado comportamento. Você deve ou você não pode fazer isso, tá certo? Você não pode andar com essa velocidade. Então, essa é a mensagem das placas de regulamentação. É imperativo, aquilo que você tem que cumprir. Se você não cumprir, está sujeito a uma penalidade. Por isso, muita atenção com as placas circulares com a orla vermelha, como nós vimos agora há pouco. É infração de essa você vai tirar de letra. Tanto que já falei nisso, dá um pause. Voltou, mas eu tenho certeza que você marcou regulamentação, né? Já está craque nesse assunto. Já está conhecendo as placas já pelas cores, que é o mais importante. Diante da placa R10, muita atenção, dá um pause. Olha, essa placa, ela derruba muita gente em prova, porque como tem um automóvel, as pessoas acham que apenas os automóveis estão proibidos de circular ali. Mentira! Primeiro que a gente não gosta da palavra apenas, a gente não gosta da palavra, anota aí, somente, nunca, apenas, sempre e qualquer. Todas as vezes que caem essas palavras, eu não estou dizendo que a alternativa esteja errada, mas você deve pensar 1000 vezes antes de marcar, porque aqui apenas os automóveis estão proibidos de circular? Não de forma alguma. Essa placa se chama proibido o trânsito de veículos automotores. Não confunda automóvel com automotores, tá certo? Automotor é todo veículo que tem motor de propulsão, ou seja, uma motocicleta tem motor? Então, ele é automotor. Um ônibus tem motor? Tem motor. Então, um ônibus é um veículo automotor, ou seja, nenhum veículo que tenha motores poderá circular nessa área, ok? Vamos para a próxima. Identifique corretamente a placa. Olha que maldade que o Detran fez. Muito cuidado com isso aí, tá bem? Dá um pause e responda. Agora que você respondeu, vamos abrir a questão. Largura máxima permitida. Tem placa, né, que tem o mesmo formato, tá bem? Tanto na regulamentação como na advertência, tá certo? E isso vai te causar uma grande dúvida. Por exemplo, se você se deparou com essas duas placas aqui, né? Ah, meu Deus, 4 metros de altura, 4 metros de altura. E agora, como é que você faz? Então, tem um padrão, tá bom? Tem um padrão. Toda placa de regulamentação que estabelece um limite, seja altura, largura, comprimento, velocidade, nós vamos dizer máximo permitido, ok? Então, altura, máxima permitida. Largura, máxima permitida, ok? Comprimento, máximo permitido. E quando tem essa placa na cor amarela, que são as placas de advertência, nós trocamos o máxima permitida por limitado. Então, altura limitada, largura limitada, ok? Lembrando o seguinte, placa de advertência fala daquilo que é futuro. Então, se o seu veículo tiver 4 metros, né, e 30, ele passa nessa placa amarela, mas você já vai buscando um caminho alternativo que à frente você terá um problema com esse veículo ou com essa altura. Quando será isso? Quando estiver a placa de regulamentação. Então, a placa de advertência, ela fala de futuro, daquilo que você ainda vai encontrar, com raríssimas exceções, como a placa de saliência ou lombada, que o povo chama de placa de quebra-mola, né? Aquela placa, ela fica no local, mas na maioria das vezes a placa amarela fala de futuro e a placa vermelha fala de presente. Então, aqui, agora, você não pode passar com um veículo que tenha mais que 4 metros de altura, ok? Vamos para a próxima. Agora essa aqui você não vai errar, né? Depois daquela dica que eu te dei, identifique a placa ao lado, dá um tempo, dá um pause. Pronto, agora que você voltou, ela chama estacionamento regulamentado? Não, embora muita gente marque isso e quebra a cara na prova. Chama placa com informações complementares, tá bem? Então, as informações complementares são placas, são informações que podem combinar com quase todas as placas, tá bem? Né? Estacionamento regulamentado não vive sem uma informação complementar, porque se regulamentou o estacionamento, é preciso que venha a informação complementar. Mas existem duas placas, guarda isso que é difícil de chegar a essa conclusão, tá bem? Existem duas placas que jamais terão informações complementares. São as placas de parada obrigatória
né? E dê a preferência, porque aí ou você para todo mundo ou não para ninguém, concorda? E vamos para a 7ª. Informe sobre as restrições, obrigações, restrições no uso da via. O que você colocou? Dá um pause. E agora que você voltou, o que informa as obrigações e restrições? As placas de regulamentação. Você acertou todas até aqui, não acertou? Fala a verdade. Está indo muito bem na prova. 8. Qual o subsistema da sinalização viária que utiliza placas ao lado ou suspensas sobre a via? Dá um pause. Pronto, mas eu tenho certeza que você marcou que é a vertical. Parabéns. Vamos para a 9ª pergunta, depois será só mais uma e vamos acabar a nossa parte aí de sinalização vertical. Circular é a forma destinada às placas. Dá um pause. E agora que você voltou, regulamentação. Parabéns, se você acertou aí, mais um pontinho, né? E vamos para a última questão. A placa abaixo tem um formato. Que você dá um pause. Pronto. Qual que é? Octogonal. Parabéns, né? Você acertou. Então, muito bem. Aqui nós encerramos o nosso vídeo sobre a sinalização vertical e eu termino da mesma forma que eu comecei. O mais importante na sinalização vertical, o mais importante nas placas são as cores, né? Lembra que o semáforo você se orienta simplesmente pelas cores, não tem mais nada, somente a cor verde, a cor amarela, né? E o vermelho. Então, a sinalização vertical, embora tenha uma complexidade maior de informações, mas o mais importante é você se orientar pelas cores. Então, viu uma placa branca, mas com a orla vermelha, cuidado que você pode estar cometendo uma infração e ser penalizado por isso. Você viu uma placa amarela, cuidado, haverá na sua frente um perigo. Reduza a velocidade, redobre a sua atenção, tá certo? Mesmo que você não consiga enxergar o desenho lá dentro. O mais importante é você saber que a placa amarela está te prevenindo aí sobre um perigo que está à sua frente. Já as placas verdes, azuis, marrons, são placas informativas. É aquela placa, está te dando informação. Você precisa de informação? Ótimo. Não precisa, segue seu caminho e não desvie a sua atenção para observá-las, ok? Então, um grande abraço para vocês e a gente se encontra aí no